Oi pessoal, aqui é a Luciana da Brasiliana Conservação e Restauro, em mais um vídeo para o canal. E quem tem acompanhado, já assistiu os primeiros vídeos, né? No primeiro vídeo eu falo sobre o porquê do Brasiliana, porquê do nome, né? Mas eu ainda não tinha comentado aqui do porquê da escolha, né? Do porquê do trabalhar com conservação e restauro, como tudo isso começou, na verdade, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês qual foi o meu primeiro trabalho e falar um pouquinho sobre de como tudo isso acabou acontecendo, na verdade, né? Eu aprendi a desenhar com meu pai. Meu pai sempre gostou bastante de desenhar, embora nunca tenha trabalhado com desenho. Então ele sempre desenhava comigo e com o meu irmão, então a gente ficava um tempão desenhando fusquinha, desenhando nas paredes. Eu tinha bastante paciência depois de tirar tudo das paredes. E acabou que eu e o meu irmão acabamos trabalhando com essa parte de desenho, né? Crescemos desenhando, depois fomos fazendo cursos e tudo mais, e acabou que os dois desenham. E outra característica vem, na verdade, da minha mãe. A minha mãe sempre gostou de levar a gente para passear em museus. E sempre que a gente ia nos museus, a gente via os restauradores trabalhando, né? Boa parte dos museus que a gente ia tinha os ateliês de restauro do museu eram envidraçados, então você podia ver os restauradores trabalhando. Eu achava aquilo simplesmente o máximo. Eu falava, poxa, deve ser muito legal trabalhar com isso, né? E aí cresci, fui estudar outras coisas, tudo. E por incrível que pareça, aqui em São Paulo é bem difícil você conseguir um curso de graduação em conservação e restauro. Então, quando eu fui fazer minha faculdade, eu fui fazer uma coisa completamente, não completamente diferente, mas eu fui fazer desenho industrial porque aqui em São Paulo não tinha graduação em conservação e restauro. Então, fiz minha graduação, os anos foram se passando, e aí eu vi uma oportunidade de aprender. E eu fui começando, fazendo os trabalhos, e achei que aquilo era muito interessante e que era aquilo mesmo que eu queria fazer. O trabalho que eu vou mostrar hoje é a primeira peça que eu restaurei. E aí eu vou falar um pouquinho da história dela e vou mostrar como ela ficou e o que aconteceu com ela nesse decorrer do período, né? Então eu comecei a fazer o curso e a gente precisava de algumas obras para restaurar. Então eu fui na feira ali da Rua Dom Oriane, um belo domingo, para procurar uma peça para restaurar. E foi assim, foi uma questão até bastante engraçada, porque antes de eu sair de casa, meu irmão falou: "Não vai me trazer Jesus Cristo para restaurar", né? E foi lá para comprovar mesmo se eu não tinha arrumado uma tela com Jesus para restaurar, porque ele lembrava da Dona Cecília, né, que fez um estrago tremendo em um Jesus Cristo, né? Então fui, achei a minha peça e foi assim um trabalho de grande descoberta. Além de ser o primeiro, né? Tudo vai ser novidade, mas ele tinha algumas características muito peculiares, né? Ele foi pintado direto na tela, não tinha base de preparação. Então ele estava inteiro descolando. Cada vez que alguém olhava para ele, ele perdia uma parte da camada de pintura. E ele tinha características. Ele tinha, não, ele tem ainda, né? Eu aprendi a conviver com ele e com as características deles. Isso é muito engraçado até de falar. Porque ele tinha dias que você não podia chegar perto dele, se estava mais frio, se estava chovendo, qualquer trabalho que você fosse fazer nele, ele simplesmente não aceitava e ele ia ficando pior, então era melhor deixar ele quietinho naquele dia. Em dias de calor ele ficava lisinho, se esfriava um pouquinho ele ficava meio enrugado. E aí eu fui conhecendo ele durante esse trabalho, né? E eu ainda continuo observando ele, né? Ele está aqui no meu ateliê e eu continuo ainda observando, assim, é muito engraçado, porque eu comecei a conhecê-lo melhor. Ele é uma tela de um pintor que eu até pesquisei, mas não consegui encontrar nada sobre ele. Ele assina como S. Reis, e ela é de 1965. Então é uma tela relativamente antiga,
Ela sofreu um pouquinho ao longo do caminho, vocês vão ver nas fotos de antes do restauro, que alguém colocou até usou ele de descanso de copo, então ele tem uma marca de água, aquele redondinho, quando alguém coloca um copo molhado. E ele foi me contando a história dele ao longo desse período, né, de quase um ano de trabalho, para ver ele finalizado. Eu gosto muito de falar que, para mim, a conservação e o restauro é a máquina do tempo possível. Porque quando você vai retornando o máximo que é possível para o quadro como ele era inicialmente, você pode ver uma coisa que as pessoas viram há 50 anos atrás. E eu acho que isso é muito interessante, você poder ver uma coisa pelo olho de outras pessoas, pelo olhar de outra pessoa, como uma pessoa que você nunca conheceu, olhou para um determinado objeto e pensou sobre ele. Então, para mim, a conservação e o restauro é a máquina do tempo no momento possível. Aí você vai me perguntar, poxa, ele ficou como novo? Não, ele não ficou como novo, porque não é, inclusive, essa a intenção. Ele tem uma vida, ele tem uma história, ele vive desde antes que eu tivesse nascido. Então, essa história, essa vida dele, esse caminho dele, tudo que ele percorreu, não pode ser descartado. Então, agora eu vou mostrar para vocês como ele ficou. Ele está aqui na minha parede. E nos próximos dias eu vou mostrar para vocês como ele vai ficar com a moldura. Ele está penduradinho aqui, mas eu ainda tenho que levar ele para emoldurar. Acho que até a próxima semana eu levo ele para colocar moldura. Espero que vocês gostem do trabalho. Eu espero que esse vídeo também incentive outras pessoas que acham legal, que acham interessante. É um trabalho técnico. Ah, mas eu não sou desenhista, eu não sou pintor, eu não vou conseguir fazer. Não, você aprendendo as técnicas, você consegue. Se tiver a vontade, se tiver o desejo, é perfeitamente possível, mesmo para quem não desenha. E eu espero que eu incentive outras pessoas. É um trabalho cansativo, não vou dizer que é fácil, mas é ao mesmo tempo muito prazeroso você pegar uma peça que está num estado que ela vai se perder em algum momento no tempo, você vai perder essa obra e conseguir dar uma sobrevida para ela, tornar ela novamente agradável a quem olha. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como ele ficou, ainda sem a moldura. Então, olha como ele ficou depois do restauro. A parte de baixo dele tinha caído completamente e continuava caindo toda vez que você mexia. Foram dias só para prender, para não deixar cair mais nada. Ele estava meio acinzentado, não estava com essa cor bonita. As flores foram saltando do fundo preto à medida que o trabalho foi evoluindo. Eu falei em outro vídeo a respeito da assinatura. Essa assinatura, como ela está aqui, ela foi salva durante o restauro. Não tem interferência minha nessa assinatura. Ela está meio desgastada e tudo mais, mas ela está exatamente com o que sobrou dela ao longo desses anos, né? Eu gosto muito dessas flores. Elas realmente saltaram durante o trabalho de restauro. E esse quadro ele vai ficar muito legal quando eu colocar a moldura nele. E aí ele tem um lugarzinho aqui, ele mora no meu coração e não paga aluguel, depois de muita dor de cabeça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam lá no canal. Sempre vai ter novidade aqui toda semana. E falando em novidade, tem umas novidades bem legais, tá acontecendo muita coisa interessante. E nos próximos vídeos eu vou contar e mostrar para vocês. Tchau, tchau, até!